Olá, estamos de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. Agora são 7h12. Fique atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E atenção, você enfermeiro ou técnico de enfermagem que participou do processo seletivo da Censa. O órgão divulgou uma segunda lista de convocação dos aprovados. Sobre esse assunto, eu vou conversar agora com a Thea Morel. Thea, quantos candidatos foram chamados e onde eles devem entregar os documentos? Bem, Wilson, nessa segunda convocação são pelo menos 43 classificados que foram chamados. Nós temos aí pessoas da área de enfermagem e, principalmente, a grande maioria das pessoas é de técnicos de enfermagem. Tem também os técnicos de enfermagem que são portadores de deficiência. Eles devem fazer a entrega dessa documentação, de toda a documentação admissional, que inclui aí identidade, CPF, certificado de reservista, certidão de casamento, certidão dos filhos, quer dizer, toda aquela documentação e mais 2 fotos 3x4. Tem também aquelas certidões criminais, de antecedentes, certidões negativas, claro, que comprovam que você não tem nenhum problema com a justiça. Toda essa documentação, a documentação que é praxe de qualquer processo seletivo, de qualquer concurso, deve ser entregue na sede da Secretaria Municipal de Saúde, da Censa, que fica ali na Avenida Maceió, no horário de 8 até o meio-dia. E a data de entrega, Wilson, já começa a partir de hoje, 16 de novembro, e vai até o dia 30 de novembro, ou seja, tem bastante tempo para reunir essa documentação. Você pode conferir também no edital que documentação é essa para checar direitinho, mas quanto antes melhor. Primeiro, porque você evita filas. Segundo, porque além de entregar a documentação, esses candidatos também vão ter que passar pela junta médica, também vão ter que entregar aqueles exames e isso pode demandar um pouquinho mais de tempo de cada um desses candidatos, porque esses exames precisam estar atualizados. Quem quiser saber a lista de convocações, saber se está dentro desses 43 classificados, convocados agora, essa lista foi publicada no Diário Oficial do dia 14, da última terça-feira, no dom.manaus.am.gov.br. Você procura lá pela data, procura o dia 14 de novembro, a lista está lá e aí você pode verificar se tem o seu nome ou não nessa lista. Os salários, eles variam aí para quem participou desse processo seletivo de R$ 6.300 para os cargos de nível superior, cerca de R$ 2.100 para os cargos de nível técnico. Esse é um processo seletivo simplificado, não foi um concurso, foi avaliação mesmo, A lista desses classificados já foi divulgada anteriormente, já tivemos aí uma primeira convocação e esses candidatos, que vão ser classificados agora, que vão ser, na verdade, que foram chamados e vão ser integrados aos quadros da Secretaria Municipal de Saúde, eles vão trabalhar na maternidade Moura Tapajós e em unidades básicas de saúde. Eles têm um contrato previsto aí de cerca de 1 ano, mas com certeza é uma grande experiência dentro do sistema público de saúde para esses profissionais. Ok, Thea, muito obrigado. E no nosso quadro Mais Saúde de hoje, a gente vai falar da psoríase, que é uma doença crônica e que afeta várias pessoas e quando ela afeta, normalmente gera um quadro de preconceito, porque afeta a pele e a partir do momento em que tem escamação, esse tipo de coisa, a pessoa que já está passando por um processo de tratamento, já tem todo um processo psicológico, acaba enfrentando essas dificuldades no dia a dia. A gravidade da doença é variável e para falar sobre isso, a gente está recebendo hoje aqui no estúdio do Manhã no Ar a Patrícia Bandeira, que é dermatologista. Seja muito bem-vinda ao programa, um ótimo dia. Bom dia, Adriane, bom dia a todos. Vamos falar de psoríase, que é uma doença mundial e que acomete cerca de 2 a 3% de toda a população mundial. E ainda assim é uma doença que muita gente desconhece, não tem ideia do que é de fato. De que forma ela pode se manifestar? Então, veja bem, a psoríase, como eu falei, é de ocorrência mundial, extremamente frequente, portanto, e ela está relacionada com vários fatores etiológicos. Nós não temos um apontado como sendo o principal. Entre eles, nós temos os fatores genéticos, os fatores imunológicos, os fatores psicológicos, ou seja, é uma patologia sabidamente que pode agravar com fatores emocionais, com estresse, enfim. Ela pode acometer qualquer área da pele, inclusive palmas, plantas, couro cabeludo, unhas, e pode ir desde formas bem leves até formas muito extensas.
Normalmente ela começa a se manifestar de que forma? Bom, a característica principal da psoríase, Adriane, são placas ou pápulas eritematosas ou avermelhadas e que são encimadas por muita descamação. Essa é a característica clínica mais marcante. São áreas de descamação e vermelhidão na pele. Por que que isso acontece? É importante que as pessoas entendam. O nosso processo de troca celular da pele do ser humano obedece um ciclo que dura em torno de 26 a 28 dias. Sem que nós saibamos, a nossa pele literalmente troca. Na psoríase, por essa influência genética, imunológica, essa aceleração de troca é muito intensa. Enquanto que numa pele normal ela ocorre em 26 a 28 dias, na pele com psoríase ela ocorre a cada 4 dias em média. E esse turnover, essa troca muito acelerada é que gera essa descamação. E acaba trocando de forma acelerada só nessa área em que está se manifestando e nos demais não? Nas áreas afetadas. Caracteristicamente, você vê placas que podem estar dispostas pela pele inteira, né, como eu falei, e com muita descamação na superfície. Algumas vezes os pacientes apresentam uma certa prurido, uma certa coceira na área e, como você disse no início, é uma doença que acaba sendo estigmatizante pelo aspecto visual. Mas a gente tem que reforçar que não há nenhum contágio, não é uma doença contagiosa e é uma doença perfeitamente controlável. Ela tem cura? Ela não tem cura, ela tem controle, né? Existem hoje inúmeras formas de se abordar terapeuticamente a psoríase, né? Desde formas mais leves até medicamentos injetáveis, e isso a gente vai tatear enquanto médicos de acordo com a agressividade do quadro clínico. A gente, inclusive, tem uma reportagem que mostra um tipo de tratamento específico para psoríase, que é a fototerapia. E essa fototerapia pode ser usada em vários pacientes com esse quadro e a gente vai conhecer um pouquinho dessa técnica agora. A fototerapia é uma das formas mais eficazes para o controle dos sintomas da psoríase. Esse procedimento tem efeito anti-inflamatório e antiproliferativo. A lesão de psoríase, basicamente, ela é uma lesão avermelhada e que descama. Então, é uma lesão alta, vermelha e descamativa. A primeira coisa que a fototerapia faz num paciente com psoríase, ela diminui esse eritema, porque esse eritema é a custa de processo inflamatório. Como ela tem uma atividade anti-inflamatória, diminui o vermelhidão, que é o eritema que a gente chama. E outra, ela tem uma ação de diminuir a proliferação celular. Então, ela diminui a descamação. Então, a lesão, que é muito visível, vermelha e descamativa, ela diminui isso e o paciente tem um conforto. A fototerapia imita os raios solares e assim fornece igualmente os benefícios do banho de sol, mas de uma maneira mais controlada. Os equipamentos emitem de forma artificial e indolor a radiação ultravioleta, com lâmpadas fluorescentes. Além disso, existem máquinas que emitem apenas raios UVA e outras só os raios UVB. A ultravioleta A e a ultravioleta B, elas têm faixas de penetração na pele diferente, então a UVB ela penetra até um tanto e a UVA penetra um pouco mais na pele. Todas as duas têm essa ação que eu falei, anti-inflamatória, antiproliferativa e imunossupressora, mas as indicações são diferentes. Então, assim, a UVA a gente pode usar em casos de vitiligo, até de psoríase graves, com placas muito espessas, muito grossas, porque ela penetra um pouco mais. Lesões mais finas, moderada ou leve, a gente pode usar a UVB. Então, é a indicação de cada doente. A indicação para este tratamento só é feita pelo médico e deve ser acompanhado de perto para proteger a saúde. A fototerapia, basicamente, ela pode ser usada em várias doenças, mas existem algumas que são prioridades, que seria a psoríase, vitiligo, dermatite atópica e alguns casos de linfoma na pele, que é um tipo de câncer que dá na pele. Basicamente, o doente ele entra com esse diagnóstico ambulatório geral, ele é atendido por médicos dermatologistas, especialistas, e se o médico sentir que aquele doente tem necessidade do uso de fototerapia, ele encaminha para o ambulatório de fototerapia. Os equipamentos chegaram na Fundação Alfredo da Mata no início deste ano e muitos pacientes já estão em tratamento utilizando esta terapia. De acordo com Mônica, mesmo em pouco tempo, já é possível ver bons resultados. Em torno de 70% desses doentes vão melhorar. E, se eles não melhorarem sozinhos com a fototerapia, eles podem ser adicionados a outros medicamentos tópicos ou orais. E esse é um grande avanço, porque há pouco Sem tempo dúvida. esse tipo de tratamento só era realizado na rede particular. E agora a Fundação Alfredo da Mata tem disponível na rede pública e muitas pessoas já começaram a fazer o tratamento através dessa técnica
que muda, acelera, né, o processo do tratamento. Sem dúvida. Como ele disse, né, na entrevista, a doutora Mônica citou, a ação é anti-inflamatória. A característica maior da psoríase é um estado inflamatório sistêmico. Hoje já se sabe que os pacientes portadores de psoríase grave, formas extensas, eles têm relacionado uma inflamação multissistêmica. São pacientes que, por exemplo, têm distúrbios metabólicos. O que é isso? Tendências a doenças cardiovasculares, diabetes, enfim, mostrando o estado inflamatório multissistêmico dessa doença. Então, é uma doença que pode ser abordada de forma sistêmica, de forma localizada, através das técnicas de fototerapia, enfim. E, diga-se de passagem, isso foi uma grande conquista para o nosso estado. Antes, nós não tínhamos alcance a esse tipo de terapia. E hoje nós temos, através dos imunobiológicos, de terapias injetáveis ou medicamentos orais, a oportunidade de ofertar à população um tratamento eficiente de controle dessa doença. E essa doença pode ser evitada ou, se você tiver alguma predisposição, vai desenvolvê-la? Como existe uma característica, algumas vezes genética e de autoimunidade, é difícil falar em evitar. Mas ao sinal de pequenas lesões, procurar o médico dermatologista, não esperar o agravamento da doença, isso é importante, porque as formas mais extensas são sim mais difíceis de serem controladas. Então, se você desconfia de qualquer placa vermelhinha, descamando, surgindo em várias áreas da sua pele, sintomas. Apareceu são os primeiros sintomas, caracterizada pela vermelhidão e pela descamação, procurar um atendimento dermatológico especializado. Dói, coça? Às vezes o paciente reclama de um certo prurido, uma certa pinicação, mas não é a característica mais marcante. O que mais incomoda realmente é o aspecto visual, mas, repito, não é uma doença contagiosa e é uma doença controlável. No início, pode procurar uma unidade básica de saúde para fazer o encaminhamento para o especialista? Sem dúvida. Os dermatologistas mesmos estão disponíveis nessa unidade e nos níveis terciários de atenção à saúde dermatológica. A gente está falando de hoje de uma doença de pele e durante o mês de dezembro existe uma campanha de alerta ao câncer de pele, que é um câncer que atinge milhares de pessoas no mundo. E a partir do próximo mês a gente vai falar sobre esse assunto aqui no Manhã no Ar e também em todas as unidades, né, de saúde. A campanha brasileira de prevenção ao câncer da pele é uma das campanhas mais antigas da Sociedade Brasileira de Dermatologia, Adriane. Ela já acontece há 17 anos ou um pouquinho mais. No dia 2 de dezembro, este ano, no dia 2 de dezembro, 3 unidades de atendimento, que são a Fundação Alfredo da Mata, o Ambulatório Araújo Lima e a Fundação de Medicina Tropical, estarão mais uma vez disponibilizando o atendimento à população para detecção de novos casos de câncer de pele, que ainda é uma realidade que ainda nos incomoda muito em termos de incidência. Mês de dezembro a gente volta a falar sobre esse assunto. Doutora, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Um ótimo dia. Eu que agradeço. Bom dia. Recebi hoje a doutora Patrícia Bandeira de Mello, dermatologista, falando sobre a psoríase. Vamos agora trazer informações do trânsito, vamos saber como está a situação lá na zona centro-sul da capital. Olha aí, nós temos imagens na Avenida Constantino Neri, no sentido centro. Ao lado direito é a entrada para o bairro São Jorge. O trânsito é tranquilo, né? Apesar da grande quantidade de veículos em circulação, é boa opção para você neste momento a Avenida Constantino Neri, que é um dos principais corredores de ligação ao centro comercial da capital. Olha aí, você tem uma imagem, né, de toda a extensão da via. Do lado direito é para quem está saindo do São Jorge, ali à esquerda é para quem está acessando a Avenida de João Batista e, consequentemente, o Vieira Alves. E depois do intervalo, a gente mostra um artista amazonense que vai expor suas obras num evento internacional. Além disso, a gente traz um resumo do Peladão a bordo do reality. Ontem foi dia de festa para recepcionar as meninas. Não saia daí que a gente volta já.